porque o Natal é um dos tempos de maior índice de suicídio e de tratamento psiquiátrico. E devia ser o contrário, porque normalmente as famílias estão reunidas, você está com seus entes queridos, ou é por causa disso também? É por causa disso. Por quê? Porque você tem o Natal passa pelos filmes, né? Pensa os filmes famílias reunidas, família, aquela neve caindo, tudo americano, né? Claro. Mas as televisões pagas estão cheias dessa imagem família. Aí a pessoa, de repente, ela cai na real. Pô, minha família não é isso. Aquela família eu não tenho com quem passar. E começa a vir as lembranças. E também tudo, a gente vai falar do Natal mais para frente, mas tudo no Natal converge para o próprio ser humano se encontrar consigo e com Deus. Então aí vem uma recapitulação da vida, do ano, de um exame de consciência que a pessoa acaba fazendo e às vezes vê que não é tão bom quanto parece e não se tornou uma pessoa melhor do que era no ano anterior. Então isso dá uma certa frustração, tristeza, melancolia. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso, eu estou aqui para falar de cura, que Deus pode curar até a pessoa que agora está se sentindo nessa situação. Estou lá no fundo do poço. Eu já quero dizer, da última vez que eu estive aqui, eu fui para o fundo do poço, na enfermidade, me levantei. E eu quero partilhar isso, é o que eu tenho escrito muito. Inclusive, o livro atual, né, que é Alma Ferida, Alma Curada, é o livro que eu melhor me encontrei, Vilela. É o livro onde eu escrevi para mim. Eu acredito que eu escrevi no meio da minha dor, das minhas patologias clínicas, da minha falta de mobilidade, que eu fiquei muito tempo parado, fiquei 4 meses deitado numa cama por causa de uma cirurgia que acabei tendo que fazer. Eu cheguei, meu Deus, eu lembro como se fosse o dia 30 de outubro do ano passado, eu cheguei de Fortaleza, um mega show, 5 horas da manhã fui para o hospital, fui fazer uma cirurgia da coluna, L4, L5, o médico falou, ó, quarta-feira você recebe alta, na outra semana você tem show em Divinópolis, você vai. Foram 20 dias de dor, hilariante não, horripilante. Eu gritava de dor. E na verdade depois eu fui procurar, eu perdi um pouco a mobilidade da perna e outros problemas, e o problema foi que trincou o platô. Quando foi colocar o cage... O platô fica na base da coluna? Na base da coluna. Trincou. Então a dor era terrível. Fiquei 4 meses com colete, com ferro e tal, e fiquei deitado. Depois os outros meses, depois fiz outra cirurgia. Esse livro é fruto disso. Então eu falo com muita propriedade o que é sofrer, o que é estar no fundo do poço e o que é ser curado. Os caminhos da fé para vencer os problemas. É isso que a gente vai falar, né? Alma ferida, alma curada. Mas eu queria te presentear, antes de mais nada, esse aqui é o Diário Espiritual, Vilela. O que é? Você vai falar que é uma agenda. Eu digo, não é uma agenda, é um diário espiritual. Faz anos que eu faço isso pela obra Evangelizar é Preciso. E cada dia, então você abre, desculpa, devia ter aberto, né? Cada dia você tem o evangelho do dia. Por exemplo, você tem o evangelho do dia e o que é o evangelho do dia. E aí tem as perguntas. A pergunta, o que Deus falou para mim? Qual o meu apelo de Deus na minha vida? E escreve qual é o santo do dia. Funciona como agenda, mas funciona como um diário espiritual, onde você vai escrever, olha, hoje eu não tive bem, hoje eu falhei nesse ponto, falhei naquele, porque... E até depois para voltar e se lembrar do momento que você passou. Eu aprendi isso com o meu diretor espiritual. E foi assim, o primeiro diário espiritual eu fiz para mim. Porque eu ia de 3 em 3 meses conversar com ele. E eu chegava e ele falava, não quero saber de hoje. Você hoje é hoje, mas eu quero saber você nos últimos 3 meses. Então ele me ensinou a colocar mais, menos e o porquê. Então ele pegava o diário e ele dizia, você está mais no menos. Todo dia você está errando nas mesmas coisas. Então eu falei, pô, isso me ajudou muito. Eu me conhecer diariamente. É igual quando, não sei se você... Eu vou fazer essa experiência, viu? Não sei se você já teve alguma cirurgia que alguém te atendeu que perguntava de 0 a 10.
Que dor? Não, eu tô agora tratando uma dor de cabeça bem crônica e toda hora eu tenho um diário de dor também que eu tenho que fazer. Manhã, tarde e noite. Eu fiz o diário de dor. Né? Eu fiz, é horrível. Era 7, 4, 7, 8. Aí eu falei, então vamos fazer do espiritual. Eu tô 2, por exemplo. Tá sério? E tá tranquilo? Tá. Bom, que Deus te abençoe e te cure. Né? Mas nas crises chega a 7, 8. Puxa vida. E esse foi o diário espiritual. Vou usar, viu, padre? Pra gente relatar o que tá sentindo. Que ideia né? boa. E esse aqui é um presente de Natal, lembrando verdadeiramente o que é até uma faixa, lembrando o dourado, que é a realeza, e algo muito simples. Eu quis lembrar aos meus amigos o que é o verdadeiro sentido do Natal. Um presépio aqui. Jesus, Maria e José. Para que jamais nos desvirtuemos daquilo que é a essência, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um cartão que você pode ler depois. Vou ler. Obrigado, padre. E é assim que a gente vive, se superando e deixando Deus fazer o trabalho dele. Eu até brinco, deixar Deus ser Deus já é algo maravilhoso. E é uma dificuldade da gente, né? Exatamente, porque nós... na mão dele. Confiar. Porque a gente entrega e já quer de volta. Eu tenho essa dificuldade, eu entrego e fico com peso. Parece que o peso não foi inteiro, eu estou dividindo o peso. E quando eu consigo, é difícil, mas quando eu consigo me aliviar desse peso, dá uma sensação boa. Não por acaso, falando de cura, existe aquele texto de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, abatidos e fadigados. O meu peso é leve, meu jugo é suave. Então, para sair com o jugo suave do Senhor, a gente tem que entregar de vez. Chegar, ó Jesus, está aqui, ó. E eu não pego de volta. Enquanto não for solucionado, eu não pego de volta. Eu faço isso muito com as santas chagas de Jesus. Falo, Senhor, nas tuas santas chagas eu estou colocando essa minha enfermidade, essa dor que eu estou sentindo, esses médicos que não estão acertando e só está me dando oxicodona, que é um absurdo, né? Você ficar tomando isso, tramadol e etc. Eu falei, Senhor, resolva. Eu sou teu filho. E aí ele resolveu. Nunca puxe o problema antes de Deus resolver. Não existe pessoas que perderam a guerra. Nós somos filhos da vitória. Existem pessoas que desistiram antes do tempo. Então não pegue aquilo que se entregou para Deus. Então a gente pode começar sobre isso. Como é deixar Deus ser Deus na etapa de cura? Vilela, eu preciso voltar um pouquinho a alguns conceitos. Né? Primeiro, nós entendermos algo que é de fundamental importância. Deus não manda a doença. Deus não manda o câncer. Então, porque a gente ouve isso, né? Foi Deus que quis. Deus não manda um filho com necessidades especiais. Deus não manda, Deus permite. Deus permite a tentação, Deus permite a provação e permite por quê? Ele sabe na sua sabedoria, na sua onisciência. Talvez esse seja o maior mistério, né? O mistério que vamos descobrir. Mas a gente pode tatear um pouco. Que algo que ele disse, eu não deixo ninguém passar por uma provação maior do que as forças. Eu não dou a cruz maior do que a força para carregar. E eu estarei sempre contigo. Então, tudo que passarmos, toda dificuldade que passarmos, nós temos a certeza, Deus está comigo. Mas então, se Deus permite, permite quem? Permite o diabo. E aí nós vamos entrar na questão da cura. O que é a cura? Nós somos seres, e esses dias eu pensava, até pregava sobre isso. Deus transborda de amor. Se você olha as cataratas do Iguaçu, vamos falar do Paraná, se você olha os cânions, se você olha a natureza, a floresta amazônica, se olha as aves, os pássaros, você vê a coisa tão linda. E pensar que tudo aquilo foi um desdobramento de Deus. O Deus Criador criou os leões, criou... Através do verbo, né? O verbo se fez carne, falou, faça-se, e se fez. Só que, de tudo que ele fez, lindo, maravilhoso, olhai as aves do campo como se vestem, o ser humano foi o único que foi feito à imagem e semelhança de Deus.
nenhum outro animal e nem nada da natureza, nem os anjos. A imagem e semelhança de Deus é o homem. Então existe um amor diferenciado. Existe um vínculo. Um vínculo muito grande. Então nós somos amados por Deus. Porém, existe alguém que se rebelou contra Deus, que nós chamamos de demônio, de Satanás. E isso, o grande problema, falar sobre isso, é que a maioria não acredita mais. E ele fica muito feliz que não acredita. Foi muito feliz quando as pessoas não acreditavam, que não queriam acreditar que a Covid matava. E matou. Matou. Assim, muita gente não acredita no diabo. Ele fica contente porque ele dança na vida. Ele foi um anjo desobediente, decaído. Ele perdeu, se estragou diante de Deus. E era o Lúcifer, o luciferário, né? Era Gabriel, Miguel, Gabriel, Rafael e Lúcifer. E muitos outros. Porque ele se rebelou contra Deus por ciúme de Jesus. Interessante, né? Jesus não tinha nascido, foi mas esse o motivo? Esse foi o motivo da rebelião. Ele já sabia do Verbo, já sabia da Santíssima Trindade. Então, a grande ciúme de Lúcifer, que era o mais belo dos anjos, foi o ciúme de Deus, a inveja de Deus para com Jesus. Foi uma queda a partir do Cristo. E ele foi derrotado por Miguel, uma derrota que está escrito na Bíblia. E é claro que eu estou falando para quem crê na Bíblia. Para mim, o que é Bíblia? Bíblia é a palavra de Deus, e essa vez eu já tenho liberdade de você, eu trouxe a Bíblia e vou usar muitas vezes. A Bíblia vem como inspirada por Deus para instruir, corrigir, adequar o ser humano e pela palavra de Deus fazê-lo perfeito e obediente ao Senhor. Então, a palavra, para mim, é inspirada por Deus. Agora, se você quiser comparar Bíblia Sagrada com Agatha Christie, aí, meu filho, aí não tem conversa. Não, eu prefiro a revista Super Interessante, porque é genial, é científica. A Bíblia não é científica, a Bíblia não é histórica, mas a Bíblia é palavra de Deus, que Deus fala a partir do que os homens conseguem compreender. Não é que Deus é limitado aqui. É limitada a pessoa que nós chamamos de agiógrafo, aquele que recebeu a mensagem. Essa ficou pequena, às vezes. Então, o que está escrito pode ser incompleto, não no que Deus é, naquilo que a pessoa percebeu. Vou dar um exemplo. Fátima. Eu sou apaixonado por Fátima, por Lourdes. Mas pensar que Nossa Senhora apareceu a crianças. Como que Lúcia, que era mais velha, compreendeu? Ela mesma disse antes de morrer no Carmelo há pouco tempo. Jacinta era mais nova? Jacinta era mais nova, mas Jacinta, Francisco era mais novo. E Lúcia disse, olha, disse ao Papa Bento XVI, que na época não era Papa, eu não sei, o que eu lembro é isso. Mas nunca se esqueça que eu recebi essa mensagem quando eu ainda era uma criança. Puxa. Então, Deus fala a partir do substrato que eu ofereço. Então, a Bíblia tem algumas limitações, não de Deus, mas de quem escreveu o Antigo Testamento, de quem escreveu o Novo Testamento. Mas mesmo assim é inspirada por Deus. Então, eu quis quebrar esse gelo, porque toda vez que fala Bíblia, tem gente que fala, Bíblia para mim não é critério de verdade. É verdade. Sério? Sério. Muitas vezes eu vou... Foi escrito por humano? Por humano. Isso aqui é uma invenção meramente humana. Isso aqui, como alguns dizem, isso aqui foi uma forma de escrever para adestrar o povo. Poxa. Escuto isso entre os jovens. Né? Da mesma forma que tem gente que tem aquela ideia... Eu aprendi isso na catequese, tadinho. Minha catequista não teve culpa. Mas ela ensinou assim, que havia um livro em branco que o Papa deixou na Capela Sistina, e quando ele acordou, foi lá e estava escrita a Bíblia. Puxa. Então, quer dizer, você não vai de um extremo ao outro, mas para mim é a palavra de Deus, inspirada por Deus para nos formar, para nos corrigir, para nos educar. Nesse contexto, eu estava falando de doença espiritual. Eu preciso falar de doença espiritual para falar de cura espiritual. Os antigos padres do deserto, nós temos que falar isso no início da igreja, eles diziam
que o ser humano era assolado, era invadido, era molestado por 8 espíritos maus, 8 demônios. Há uma diferença. Diabo é o maior e ele tem seus anjos, que são os demônios. Então, o ser humano era constantemente atacado por 8 espíritos, 8 demônios. Essa palavra é muito forte no Oriente. Depois, eles mesmos traduziram os 8 demônios como 8 pensamentos ruins. Olha que interessante. 8 pensamentos ruins que atacam o ser humano. Nós vamos chegar. Tá. Sei que você vai perguntar quais são eles. Eu vou responder. Tá bom. Bom, mas depois veio 8 paixões desordenadas. Mas isso no Oriente. E no Ocidente? Como é que nós chamamos? Para nós, para Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, são os pecados capitais. É uma versão então, ocidental. A grande doença é o pecado, os pecados capitais. O problema que quando a gente fala a palavra pecado capital, primeiro que tem gente que já não diz que não existe pecado. Eu fiquei frustrado esses dias. A pessoa deixa de ser o que é e ela perde a sua identidade. Vou fazer uma crítica aqui.